Fala guys, daqui fala o T4FX, estamos aqui para mais um vídeo. Faz algum tempinho realmente que eu não venho aparecido aí para vocês cá do YouTube, mas cá estou para mais um vídeo. Espero que vocês possam gostar dele, possam dar o like aí, inscrever-se. Futuramente eu vou estar deixando aí um link aí na descrição da minha newsletter, que será completamente gratuita. Terá alguns planos pagos, com certeza, mas a base em si será gratuita. Espero que vocês possam aí usufruir dela. Com isso, igual vocês conseguem ver aí no título, o verdadeiro motivo pelo qual você ainda não se tornou um trader profissional. Basicamente, a maioria das pessoas, a maioria dos traders em si dentro da indústria estão procurando por se tornarem profissionais dentro do trading em si, talvez tornando ele como uma carreira, virando full-time trader ou trader a tempo integral, não tendo nenhuma outra atividade além do trading como fonte de renda, porém, vê-se que cerca de 90% dos traders em si, tal como dizem as estatísticas, não conseguem até então profissionalizar-se no trading. A maioria não consegue até então chegar nesse patamar de dizer que, ok, eu sou um full-time trader, eu sou uma pessoa que faz trading a tempo integral. E existem motivos em si que levam as pessoas ou os traders a não alcançarem este pódio, pois o trading é um ambiente totalmente diferente ao que nós estamos acostumados a viver, ao que nós estamos acostumados a conviver em si. Nós pensamos que ao trazer os processos mentais que nós utilizamos no nosso dia a dia, nós seríamos capazes em si de nos tornarmos traders profissionais. Mas a realidade é que não vai ser isso que vai acontecer. Para realmente se tornar profissional no trading, para se tornar bem-sucedido, mas eu não diria bem-sucedido, diria mesmo profissional no trading, você precisaria de adquirir processos em si que o mundo, o dia a dia em si, ele não nos dá, pois não está alinhado ao que realmente é fazer trading de maneira bem-sucedida. E são princípios esses que eu debruço aí no meu livro, vou estar deixando também na descrição o link da demo do meu livro, para quem quiser talvez aí contextualizar-se, que é completamente gratuito também. Só compre quem quiser, porque também terá newsletter daqui a alguns dias, que eu vou estar anunciando com mais calma lá no Instagram, que eu vou estar deixando o link também na descrição. Mas eu falo sobre esses aspectos de como se profissionalizar, pois a maioria das pessoas não aplica os processos necessários em si para se tornar um profissional no trading. A maioria dos traders em si chega a ter a experimentar os mesmos erros em si. Boa parte dos traders amadores, boa parte dos traders iniciantes em si, enxergam o trading de uma maneira, não vou dizer muito fechada, mas de uma maneira como se fosse um cassino, se eu se fosse dizer, em que eu vou chegar em um mês, dois, eu vou estar aprendendo as manhas e eu vou logo conseguir fazer US$ 1.000 por mês, US$ 10.000 por mês, o que for, porque aqui é um ambiente que depende mais de capital. Por isso, com a mesma habilidade, você pode tanto fazer 10 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão. Então, a maioria vem com esses objetivos, se eu assim fosse dizer, que, ok, em um mês, tal como aqueles caras de cassino, ou seja lá o que for, um mentor vai me ensinar uma metodologia, aí eu tô pronto para fazer US$ 1.000, US$ 5.000, US$ 10.000 aí por mês. E eu serei imparável, eu serei o rico da família e eu terei liberdade financeira, mas desculpe dizer, mas não é, vai ser essa a realidade em si. É por conta desse processo mental que a maioria dos traders, principalmente amadores e iniciantes, eu digo isso porque eu já tive nessa posição, então eu sou alguém que consegue falar sobre esse aspecto, tem um processo mental completamente diferente do que é o trading em si, de maneira profissional. Com isso, a maioria não consegue em si se profissionalizar. Então, igual eu disse, traders amadores cometem os mesmos erros. A maioria dos traders amadores em si, primeiramente, comete o erro, o principal erro em si está em como eles são introduzidos no ambiente de trading em si. Ah, poucos são os que vêm por gosto em si de querer entender o mercado financeiro, como é que funcionam os movimentos em si, como é que funcionam, como dizem em inglês, as trends, ou as estruturas, o que for. A maioria vem mesmo por conta desse desejo financeiro, de querer mudar as condições financeiras da sua família, talvez, de querer ser livre financeiramente. E
Igual eu disse, eu não vou dizer que é algo que é errado em si, porque boa parte dos traders, até os que se tornaram profissionais em si, e adquiriram os processos mentais que eu vou estar debruçando no decorrer do vídeo, começaram nesse mesmo desejo de querer fazer milhões em dias, de querer se tornar rico do dia para a noite, de que em um trade ele vai mudar sua vida, vai fazer 10 mil dólares, e em no outro 30 mil e assim em diante. Todos iniciamos com este processo mental. Porém, é preciso, após um momento, você alinhar as expectativas e ver, ok, essa maneira como eu fui introduzido ao trading, com vários carros, como é mostrado nas social medias ou nas redes sociais, é um processo mental, se assim fosse dizer, o quanto tanto não tão realista. Não é realista, na realidade. Esse aspecto de talvez vocês apenas estar querendo mostrar seus wins e depois meio que tentam deixar de lado os seus losses em si e pronto, tentam mostrar o lado bom, mas não tentam mostrar em si a realidade, se eu assim fosse dizer. Algo que vocês devem pegar, ok, no início eu tive com esse processo mental, porém eu sei que os traders profissionais realmente eles não são esses, ou talvez não estão fazendo o que esses fazem, não estão passando o dia todo talvez na praia, ou passando a vida a cada dia mudando de Ferraris ou Lamborghinis, nem o próprio mais rico os mais ricos do mundo, se assim fosse dizer, é uma das referências, vou dizer, do Warren Buffett na nossa área de finanças, ele está mudando de Ferrari a cada dia. Então, não há necessidade para tal. O que ele tem, o que ele sabe é que ele deve perceber em si o mercado, no caso dele é mais investimentos, ele deve entender os ativos, ele deve entender as empresas, as demonstrações de resultados, os balanços patrimoniais, para assim ele tomar decisões. E a mesma coisa acontece no trade, nós devemos entender o mercado em si, criar uma vantagem sobre ele e continuar aplicando essa vantagem. Isso vocês vão estar entendendo no decorrer desse vídeo em si. O segundo aspecto relacionado aos erros que os traders amadores cometem está relacionado à valorização de wins e losses singulares que a maioria dos traders em si, ehm, eles têm. A maioria tenta valorizar ao extremo wins e losses, em que após um win, o trader é completamente diferente, guys. A maioria dos traders amadores está publicando nas redes sociais, está se esbanjando logo nos amigos. Ah, eu fiz 100 dólares, eu fiz 500 dólares nesse trade. Olha para mim, olha como é que eu sou bom e tudo mais, tudo mais. E após ter losses, ele pega e diz: Ah, meu mentor acho que me ensinou da maneira errada. Ah, mas talvez eu deveria ter feito dessa maneira. Ah, eu tô triste, eu tô depressivo, porque a maioria tenta associar wins e losses ao seu valor intrínseco em si, o que é algo completamente errado. E vocês devem reconhecer isso. Wins e losses singulares não são o que definem vocês. Tal como diz Mark Douglas, ahm, há uma aleatoriedade entre resultados singulares. Nós devemos reconhecer isso. O que nós devemos fazer em si é consistentemente executar de acordo às regras da nossa metodologia, de acordo à nossa vantagem. Por isso que nós devemos criar uma vantagem em si sobre o mercado e continuar aplicando ela tendo wins e losses singulares, porém, no final das contas, nós acabaremos crescendo nosso capital. Não é por um trade que você vai se tornar um trader bem-sucedido. Não é isso, guys. É a partir de um track record, tal como diz em inglês, que é basicamente um histórico em que você foi capaz de crescer seu capital em 1, 2, 3, 5 anos, em X%, que os investidores eles vão estar te procurando para investir em você. Mas não vai ser por um trade em si, por você ter feito 5 mil dólares em um trade. Houve uma história até de um trader que me mandou mensagem já há algum tempinho, que disse que ele fez uma certa quantia até então significante de dólares, porém ele acabou perdendo quase tudo em si em algumas semanas, na realidade. Isso mostra como é que wins e losses singulares são completamente aleatórios e vocês devem reconhecer isso. Não é por você ter um win hoje que você é um bom trader, não é por você ter um loss hoje que você é um mau trader. É a questão de que o que avalia a sua performance em si é a sua consistência na aplicação das regras.
O terceiro aspecto é pularem de metodologia em metodologia, ou estratégia, vantagem. É a mesma coisa quando eu estiver falando de metodologia, é a mesma coisa que estratégia. Quando eu estiver falando de estratégia, é a mesma coisa que metodologia e vantagem. Então, só para poder contextualizar vocês. Então, a maioria se vê nesse loop de estar querendo pular de metodologia para metodologia, achando que, ok, o mentor X me ensinou isso, mas eu tô tendo losses. Então, eu vou para a metodologia do mentor Y. E aí depois vai na do outro, na do outro, na do outro, e acaba meio que nesse loop de infinitas estratégias e que no final das contas você não está indo para lugar algum. Então, saiba reconhecer que para você ter uma boa metodologia, uma metodologia que tenha uma vantagem sobre o mercado, eu espero que vocês estejam anotando bem essa palavra vantagem, pois vocês verão com o tempo que é realmente o pilar em si do trading. Mas se vocês tiverem uma metodologia com vantagem, não significa que vocês estarão ganhando a todo momento. Se vocês tiverem uma metodologia que vos ofereça, por exemplo, um, trade risk and reward, vamos dar um exemplo, trade risk and reward, no final de 100 operações, vamos dar um exemplo, 100 seria uma amostra de dados pequena, se você fosse considerar. Mas no final de 500 operações, vocês têm uma metodologia que vos oferece trade risk and reward e, vamos supor, 60% ou 50% de win rate, vamos supor. Muitos talvez achariam que, 3R, isso aqui é bastante pouco, principalmente nessa atualidade do trading em si. É, mas se vocês forem fazer os cálculos em si, 3RR são 153 wins, se nós fôssemos dizer assim, no final de. eh, vamos falar no final de 300 operações. Seriam 150 wins e 150 losses. 150 wins vezes 3 daria 450, menos 150 seria 300. Seria um cálculo assim um bocadinho. Eh, mas vamos supor que você faz 3% no caso, no final nessas 150 operações. Seria isso. Seria até então 150 vezes 3, acho que estaria certo, guys. Daria mais ou menos 450 menos a 150 de losses, daria 300R, o que seria algo assim interessante no longo prazo, mesmo que for no final de 3 ou 2 anos, seria algo que você faria crescer seu capital em 300%. E se você estiver manejando, se você fosse dizer, ou gerindo mais de US$ 100.000, ahn, seria mais de US$ 400 de lucro para você. Então, US$ 400.000, eu quis dizer. Então, guys, foquem no longo prazo, foquem em ter uma vantagem, deixem de se apegar tanto a wins e losses singulares, porque são singulares e serão sempre aleatórios. A sua responsabilidade em si é de consistentemente executar de acordo às suas regras que tenham vantagem até então. O quarto aspecto é pensar em que, dominando as emoções, dominarão também o trading. E isso era uma crença que talvez eu também já tive há um tempo atrás, mas eu fui vendo que não é o segredo, não é o segredo, muitos pensam isso. Por eu ser um ser humano, eu creio que eu não vou conseguir ser um trader profissional, porque as minhas emoções vão estar sempre me derrubando para baixo e tudo mais, mas a realidade não é essa, guys, a realidade não é essa. A realidade é que as emoções apenas fazem parte, ó, são originadas por conta do seu processo mental. É por conta do seu processo mental que você tem as emoções que você tem, se assim fosse dizer. Então, se vocês mudarem os vossos processos mentais, guys, vocês vão conseguir mudar as emoções que trazem em si no ambiente de trading. Por exemplo, se você enxergar losses como algo mal, quando você experimentar um loss, que é o que a maioria dos traders amadores ou iniciantes eles têm, esse processo mental de losses como algo mal, após você experienciar um loss, você vai acabar tendo aquele ressentimento, aquela depressãozinha, se assim fosse dizer, porque você percebe losses como algo mal. Não é porque eu sou um ser, eu sou um ser humano e eu não consigo inibir as minhas emoções. Agora, se você mudar a perspectiva de losses como apenas uma saída contra o seu favor, em que não importa tanto trade singular, porém uma grande amostra de dados, você começa a mudar as emoções que aparecem durante a sua performance. E você começa a ver que, ok,
talvez não seja tão importante em si eu estar emocionalizado no final de um trade singular, porque eu não faço retornos no final de um trade. Isso eh, não seria tão profissional assim, guys. Então vocês não fazem retornos no final de um trade, vocês fazem retornos no final de uma grande amostra de trades. Então vocês devem estar cientes disso e dizer, ok, então as minhas emoções, eu tendo essa nova perspectiva, esse novo processo mental, as emoções que irão emergir, que irão surgir, com certeza serão diferentes das que surgiam quando você percebia losses como algo mal. Então, tentem aplicar isso aí no vosso trading. O segundo aspecto aqui da nossa apresentação é não adotarem o estado mental de um trader profissional. Eu descrevo eles nos seguintes, que é disciplina, imparcialidade, consistência, paciência, foco na performance, ser um bom perdedor e clareza mental. Esses são os que eu considero ser o estado mental de um trader profissional, que eu exploro também aí a fundo no meu livro, que também terá aí na descrição, que um trader profissional em si não pode faltar ou não pode não ter esses estados mentais. Ele deve ser disciplinado, pois ele deve consistentemente continuar executando de acordo às regras. Não importa o que acontecer. Ele deve executar de acordo às regras e prontos. Ele deve ser imparcial, pois ele deve olhar para as regras. Ok, as minhas regras são essas e eu não vou ir além dessas minhas regras. Eu não vou estar executando quando não estiver acontecendo nada de acordo com o que eu estou esperando em si, de acordo com as minhas regras. Isso é ser imparcial. Consistência é o que eu já comecei a dar uma brechazinha aí no primeiro no primeiro passo, mas é a questão de vocês acharem ou terem uma metodologia que tem uma vantagem sobre o mercado e vocês simplesmente, consistentemente executarem de acordo a essa metodologia. Simplesmente continuarem executando, 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 sem desviarem das suas regras ou do seu plano em si, simplesmente consistentemente e vai ser algo, é um processo que não vai ser algo tão, como é que eu vou dizer, tão excitante como a maioria dos servidores tentam passar aí nas redes sociais e tudo mais, mas vai ser realmente aí boring, ou como dizem em português, vai ser aborrecido, porque você vai fazer o quê? Você vai acordar, você vai planear o seu dia e você vai ir para o mercado e simplesmente executar de acordo às regras, com consistência. E aí, o dia de hoje encerrou, vamos supor, uma saída contra o seu favor, um loss, e no outro dia, de novo. Aí você tem um win no outro, e aí, a partir desse acúmulo aí de resultados durante uma grande amostra de dados, você será capaz até então de crescer seu capital. E é essa mesma tarefa de um trader. A paciência é a questão de você ser paciente ou ter a calma de simplesmente executar quando o seu setup em si ele se apresentar. O foco na performance é você eliminar tudo que tem a ver com resultado. Ah, eu quero fazer X nesse mês, eu quero fazer X durante tal período. Não, tipo, deixa isso de fora e foca em fazer o que vai ser necessário, que é você ser consistente na aplicação das regras, por exemplo, e foque em simplesmente fazer isso. Elimine tudo que tiver fora desse processo em si, porque a performance de um trader em si é avaliada em como você está sendo consistente na aplicação das suas regras. Se vocês forem rever em si vossos trades, talvez boa parte dos losses ou saídas contra o seu favor aconteceram porque você não seguiu as suas regras em um todo em si. E se vocês reverem as regras a seu favor, normalmente será, porque vocês seguiram. Então, tentem eliminar esse aspecto de querer, eu vou querer fazer 10 mil esse mês, vou querer fazer US$ 50.000 esse mês, e foquem em simplesmente executar de acordo com as regras em si. O outro é que vocês devem focar em ser bons perdedores, que se alinha a um bocadinho a vocês mudarem o vosso processo mental e entenderem que losses em si não são perdas, não quer dizer que você, tal como a maioria tenta trazer para o lado pessoal, você é um fracassado ou o que for. Losses simplesmente significam saídas contra o seu favor. Você tem a margem de, no outro dia, executar novamente. Você apenas deve ter um risk management, uma gestão de risco que o permita
se manter no game, no longo prazo, e executar de acordo com as regras, nada mais. E o último, que é clareza mental, que envolve você estar em estado mental calmo até então, durante o período de trade, não talvez pensando em problemas e outras coisas, que senão, de certa forma, impacta o seu comportamento aí dentro do trading. Então, é um aspecto que vocês devem eliminar aí dentro do vosso processo e simplesmente fazerem trading quando vocês estiverem com um estado mental claro até então. Ahm, o terceiro aspecto é não seguir na íntegra os processos utilizados por traders profissionais para se fazer trading de maneira profissional. Então, os que eu considero ser os processos utilizados por traders profissionais para se fazer trading de maneira profissional o primeiro é executar quando você sabe que é a sua metodologia. Você não deve estar duvidando. Ah, mas será que é ela? Mas será que eu devo executar? Será que... será? Não. Quando a sua metodologia ela se apresentar, quando a sua vantagem ela se apresentar, simplesmente executa. Não, não há significado, não tem sentido você estar... mas eu tive um win ontem, então vamos lá deixar o win de ontem, aí vamos não, tipo, você deve eliminar isso do seu processo. Você deve dizer, ok, então, faz parte das minhas regras? Ok, eu devo simplesmente executar. O segundo é não executar quando você não presencia em si a sua metodologia. Você deve simplesmente executar quando você presencia a sua metodologia, quando você não estiver presenciando-a. Então, elimine. Não faz parte você fazer aquela execução. Não faz parte você ter fome, talvez, no início ela vá mexer um bocadinho a seu favor e aí você diz, eu preciso de entrar, preciso de entrar. Não. Você deve simplesmente executar quando as suas regras aparecerem. Quando as suas regras não aparecerem, quando a sua metodologia ela não aparecer, quando seu setup ele não aparecer, você deve simplesmente olhar e dizer, ok, não faz parte das minhas regras, então eu não vou executar. Isso é profissionalismo. É mais do que o que você não faz, o trading, do que o que você faz em si. O terceiro aspecto é não executar ou não gerir trades aí de acordo com o que você quer, como ganhos financeiros, mas mais de acordo que os dados do mercado, os gráficos, dependendo do que você estiver operando, guys. Eu digo isso não talvez para trader de supply and demand ou trader de SMC, mas para todo tipo de trader, seja suporte e resistência, seja Elliott, seja aqueles que apenas seguem as trends, as tendências, ou para quem estiver fazendo trading de maneira eh, fundamentalista, eu não quero saber qual é a metodologia que você estiver usando, mas você deve simplesmente aí executar e gerir seus trades de acordo com o que o mercado em si ele estiver te mostrando, não o que você quer. Talvez você colocou o target em um ponto, e aí você viu o preço ele se aproximando, e aí você logo colocou o target num ponto nada a ver, mais para baixo, mais para cima, por conta do seu desejo, eu quero fazer 5.000 nesse trade, eu quero fazer 10.000 nesse trade. Não, siga a sua metodologia à risca, siga as suas regras de saída e entrada à risca. Não precisa de envolver esse desejo, eu quero fazer X, eu quero fazer X. Até então você estará apenas sendo se eu fosse dizer, ridículo, porque não faz sentido. Você deve seguir as suas regras em si. E o último, que é sempre procurar, sempre procurar desenvolvimento em si, na sua consistência na aplicação das regras e na sua metodologia em si. Com isso, por conta disso é que eu faço normalmente as minhas revisões da semana, revisões do mês, para que eu possa ter, então, estar ciente do que eu fiz durante a semana, durante o mês, e aí eu consigo tomar decisões de melhoria na consistência na aplicação das minhas regras, tal como em pequenos aspectos que eu talvez vá anotar, que eu esteja visualizando no gráfico, e aí depois eu preciso de coletar dados relacionados àquilo para talvez eu implementar na minha metodologia. Então, são coisas que eu sempre procuro ter e eu sempre procuro essa melhoria contínua aí dentro do mercado, senão você vai estar estagnado e pronto. Quanto mais melhoria, mais vantagem você vai chegar a ter em si. Se você buscar até então a melhoria na consistência e na aplicação das suas regras pularem a fase de coleta de dados. Então, esse é um aspecto que eu creio que também 90% dos traders não fazem, eu vou dizer desde já, e
faz com que 90% deles também não consiga se profissionalizar e atingir até então um marco que a maioria tenta chegar, ó, está buscando chegar. Pois a maioria tem essa crença de que, ok, eu vou pegar a metodologia de um mentor já toda formada e por esse mentor talvez conseguir performá-la, eu vou conseguir também, eu vou ser rico com essa metodologia e tá tudo bem. Mas o que eu vim a ver durante esse período aí, que eu tanto venho treinando traders quanto olhando assim para trás da minha jornada, esse é um aspecto que eu queria que fosse a primeira fase em si que eu tivesse como trader, e eu debruço também sobre isso a fundo aí no meu livro, eu também vou estar falando a fundo na minha newsletter, então depois aí vocês verão aí na descrição, link dela. Então, esse aspecto, essa parte, é a parte em que você está construindo a sua metodologia em si. Aqui eu denomino no meu livro como modo chefe, porque você está construindo uma vantagem sobre o mercado. Até então, no mercado o que nós estamos buscando é vantagem, guys, porque se você tiver a deriva, se você não saber da sua vantagem, guys, vocês estão apenas fazendo trade de maneira aleatória, se eu assim fosse dizer. Desculpem talvez se eu ofender alguém, mas vocês estão fazendo trade de maneira aleatória, porque é sobre vantagem. É como cassinos, guys. Se vocês forem a ver cassinos, eles não estão ganhando a todo momento. Não é a todo momento que eles estão fazendo milhões. Mas vocês ainda veem nas notícias, por exemplo, vocês veem a pessoa X fez milhões com cassinos, fez milhões com apostas e tudo mais, mas esses cassinos não fecham. Por que que eles não fecham? Vocês já se perguntaram? Por que que mesmo eles perdendo ou tendo esses vencedores singulares desses apostadores, se assim fosse dizer, como é que eles conseguem se manter no game mesmo um player ou um apostador fazendo milhões aí, talvez em uma noite ou um dia? A questão é que eles prezam por vantagem, eles têm uma vantagem sobre o mercado. Não significa que eles vão estar ganhando sempre, sempre e tudo mais. Eles construíram esses negócios em si para eles poderem ter uma vantagem sobre o mercado e continuar, apesar de eles não estarem ganhando a todo momento, se eles continuarem aplicando esse modelo de negócio, eles vão estar conseguindo fazer crescer seus capitais no longo prazo, pois mesmo tendo esses apostadores singulares que fazem sim milhões, no longo prazo eles terão vantagem sobre eles. Então, é a mesma coisa que nós no trading devemos construir, que é uma vantagem sobre o mercado em si. Então, e essa vantagem, em que fase é construída essa vantagem? Será que é no momento do trading real? Não, guys. É durante a coleta de dados. É você pegar dados de anos passados e vocês replicarem de acordo com a sua metodologia, de acordo com a sua vantagem e verificar se realmente a sua metodologia ela tem uma vantagem sobre o mercado. Você deve rever cada trade, nesse processo vocês devem rever cada trade e ver o que que vocês poderiam ter feito bom, o que de mal ou mal. A cada loss vocês devem rever, ok, por que eu tive esse loss? A cada win vocês devem rever, ok, por que eu tive esse win? E é com isso que vocês vão estar construindo a sua metodologia. Não é através, talvez, o mentor X ele me ensinou Y e Z e blá blá blá. E muitos estão ainda atrelados a isso. E eu mesmo tive que passar por essa fase e os meus mentorados também passam por essa fase, sendo que muitos deles talvez já não estão tão assim, tão alienados ao que eu passei para eles. Eles têm as bases em si, com base no que eu passei para eles, porém, em termos de execução e tudo mais, é sempre um bocadinho diferente, porque eles adicionaram um bocadinho do que eles foram revendo nas suas coletas de dados e viram que funciona para eles. Então, daí eu enfatizar que esse período é um período essencial para todos os traders e todos os traders devem passar, porém 90% não passa. Então, por isso que a maioria também não consegue se tornar traders profissionais, pois é com ele que você consegue adquirir confiança na sua metodologia, você consegue até então perceber o pensamento probabilístico, você consegue confirmar tudo que eu tenho dito aqui, que é a partir da consistência da aplicação das regras, que você consegue crescer seu capital, pois os resultados singulares serão aleatórios. Você poderá ter um win hoje, um loss amanhã, amanhã, depois de amanhã, depois uma losing streak e depois X e Y, mas porém no final de 100, 200, 500 operações, você conseguirá até então crescer seu capital. Então, é isso que é isso
é apenas confirmado esse processo mental, esses aspectos, após vocês passarem por esse período de coleta de dados. Se vocês passarem por ela, vocês não vão conseguir verificar a vantagem que vocês têm pelo mercado realmente. Vocês apenas terão nesse conhecimento de que, ok, eu tive um hoje, o meu mentor é uma estrela. Eu tive um loss amanhã, mas meu mentor não. Acho que não tá me ensinando o necessário, realmente. Então, passem por isso, guys. Não foquem em pular isso. Realmente vai demandar tempo, e o que eu digo é que vocês devem passar por pelo menos 500 a 1000 trades iniciais antes de vocês irem no mercado real. Então, não pulem isso, guys. Vocês estão apenas adiando o inevitável. Foquem em fazer e realmente vocês verão como é que tudo vai se alinhar ao que eu tenho até então dito por aqui. O último aspecto é não entenderem na íntegra o pensamento probabilístico. Então, o pensamento probabilístico é algo que é bastante dito no ambiente de trading. Eu não vou mentir, eu vejo tanto aí, bastante gente falando, o trading é um ambiente de probabilidades, é um ambiente em que wins e losses são aleatórios e que nós não conseguimos controlar nada. Ok, muita gente fala sobre isso, porém, quantos são os que aplicam e realmente percebem o trading dessa maneira? Poucos, poucos, e eu tenho que ser sincero que são poucos, pois a maneira como a maioria dos traders agem em si demonstra que eles não percebem o pensamento probabilístico na íntegra. A maioria continua mostrando bastante wins, meio que cativando as pessoas a entrar nesse mundo, porém, por exemplo, escondendo os losses. Isso é um indicativo de que a maioria não está percebendo o pensamento probabilístico. Pois entender o pensamento probabilístico e realmente aplicá-lo, compreende que cada win e loss é singular. Então, tipo, não faz parte da minha responsabilidade e não faz parte da minha responsabilidade em si eu valorizar cada win e loss singular. Então, como é que muitos traders aparentam nas redes sociais, por exemplo, mostrar apenas wins e ocultar os losses? Desculpem aí, guys, dizerem que eles entendem o pensamento probabilístico. É quase que impossível, pois se eles entendessem na íntegra, eles talvez não, talvez ou estariam mostrando tudo ou não estariam mostrando nada. Então, entender o pensamento probabilístico é isso, é entender que realmente desculpem mais uma vez, guys. É entender realmente que cada win e loss é singular. Não importa o quanto nós tentemos esforçar, qual metodologia nós estivermos aplicando, mas cada win e loss é singular. O que acontece é que, à medida que nós vamos coletando uma grande amostra de dados, talvez no final de 100 trades, no final de 300, 500, 1000, nós iremos convergir até então aos dados que nós coletamos. Por isso que eu disse que a coleta de dados é uma fase crucial, pois os nossos resultados vão estar convergindo ou vão estar indo em direção ao que nós coletamos em si, ou nós fizemos a coleta de dados. Mas cada win e loss singular, por exemplo, no final de 10 losses, no final de 10 trades, talvez você não terá o 60% de win rate que você viu na sua coleta de dados de mais de 500 a 1000 operações. Porém, à medida que você vai fazendo o trading, você verá que os resultados vão convergindo. Há períodos que você terá 20, há períodos em que você terá talvez 70, outros 40, outros 50. E quando você for a ver o conglomerado desses todos os trades em si, você verá que no final de 500 a 1000 você estará convergindo aí aos dados realmente que você coletou durante o período da sua coleta de dados. Então, entenda o pensamento probabilístico na íntegra. Não quer dizer que eu penso em probabilidades, cada win loss é singular, mas no final das contas, a aplicação desse conceito que é o pensamento probabilístico, você não está aplicando na íntegra. Não faz qualquer sentido. Entenda na íntegra que cada win e loss é singular. Não importa o quanto nós tentemos esforçar. A nossa responsabilidade em si como traders profissionais é da consistência da aplicação das regras. Então é isso, guys. Eu espero que realmente vocês tenham gostado e vocês tenham percebido na íntegra os motivos pelos quais vocês não conseguem ou não estão conseguindo se profissionalizar dentro do trading. Se vocês seguirem à risca realmente esses passos que eu acabei dizendo, ou fazerem o contrário desses passos, pois essas são as razões e vocês devem olhar, ok, se essas são as razões, eu devo operar, eu devo executar o contrário do que
acaso está sendo dito, entender o pensamento probabilístico é um exemplo deles. Então, aplicando esses conceitos, vocês verão que no longo prazo vocês estarão apenas num processo de melhoria como traders e vocês em um momento, pode não ser no final de 1 ou 2 anos, mas no longo prazo vocês verão aí vocês se tornando profissionais, talvez aí, e tornando o trading como uma carreira em si. Não será um processo fácil, será um processo demorado, porém, para quem aguentar até então essa dor do processo, irá conseguir viver aí o objetivo que ele tem de se tornar um trader profissional. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí se vocês gostaram. Ahn, Acessem os links na descrição. Futuramente terá disponível aí a minha newsletter, então, para quem talvez estiver vendo esse vídeo um bocadinho mais para frente, já terá vendo aí o link, então vocês podem se subscrever. Será totalmente de graça, terá um plano completamente de graça, terá, igual eu disse, uns planos pagos, porém, vai ser para quem desejar realmente, eu não estou obrigando ninguém. E sigam lá no Instagram, para quem talvez estiver vendo aí pelo YouTube. E é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.